Eu sei que o Senhor é o maior interessado, Deus, que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar. Então toca no nosso entendimento. Toca no nosso entendimento. Faz um milagre, Pai. Que a gente entenda a Tua palavra nessa noite. Não por causa da minha forma de falar, Deus, mas por causa do Teu Espírito. Nós precisamos completamente do Senhor para entender o que o Senhor quer falar conosco. Nos prepara, Pai. Nos prepara para aceitar a Sua palavra no nome de Jesus. Amém? Vocês concordam com essa oração? Amém? Que saudade de estar aqui. Quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir em Mateus 4, por favor. Em Mateus 4, todo mundo provavelmente conhece esse trecho. Conta a passagem da tentação de Jesus. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só até aí. Eu escolhi esse primeiro trecho, esse primeiro pedacinho, para trazer essa pequena reflexão hoje para a gente a respeito do que nós estamos comendo. Jesus estava falando aqui a respeito de pão, e ele falou que não só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E quando ele diz isso, ele fala de pão, mas ele está falando de tudo que a gente come. A gente não vai comer só o alimento físico, mas nós também vamos comer o alimento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então ele quis dizer que a gente não vai ter que só alimentar o nosso corpo, nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Vocês concordam com isso? Tem que concordar, está na palavra de Deus, né? A gente concorda com a palavra. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio o pensamento a respeito do que eu como no meu físico. Eu não sei vocês, mas quanto mais besteira eu como, mais vontade de comer besteira eu tenho. Vocês também? Quando eu preciso parar de comer chocolate, eu tenho que cortar completamente, porque se eu como um pedacinho, aí eu já começo, meu Deus do céu, que vontade de comer chocolate. Então, eu preciso... A Marcinha disse que não, ela pode comer só um pedacinho. Eu não, eu tenho que comer mais e mais e mais. Eu não tenho controle quando eu começo a comer algo, uma besteira, algo que não é nutritivo. Eu tenho vontade de comer mais daquilo que não é nutritivo. E pensando sobre isso, eu penso que também no nosso espiritual também, a gente não se alimenta só da palavra de Deus. Nós nos alimentamos de diversas outras coisas. Eu já me alimentei de diversas outras coisas. Eu não só me alimentei da palavra de Deus no meu espírito, mas eu busquei me alimentar de outras coisas. Então é com propriedade que eu digo que provavelmente vocês também já se alimentaram de outras coisas. E eu vou citar alguns exemplos. Um deles é eu me alimentar do meu sucesso profissional. Se está tudo bem no meu trabalho, eu fico alimentado. Muitas vezes a gente se alimenta do nosso relacionamento com as pessoas. Muitas vezes a gente se alimenta de entretenimento. Muitas vezes a gente se alimenta de prazeres momentâneos. E quanto mais a gente se alimenta dessas coisas, mais vontade a gente tem de se alimentar dessas coisas. Por exemplo, se eu me alimento de sucesso profissional, aquilo me faz bem, as pessoas me reconhecem, eu estou trabalhando legal, estou crescendo na minha profissão. E eu quero me alimentar daquilo todos os dias. Aí de repente alguém vai lá e me critica no meu trabalho. De repente meu trabalho não está tão legal. Aí o que eu começo a sentir? Fome. Porque eu parei de receber o alimento que eu estava recebendo. Outros meus relacionamentos, eu me alimento de bons relacionamentos. Quando eu estou cercada de amigos, quando eu estou cercada de pessoas que me valorizam, eu estou bem. De repente a pessoa faz algo que eu não esperava que ela fizesse, ou ela não faz algo que eu esperava que ela fizesse. E eu sinto o quê? Fome.
Ou muitas vezes a gente está se alimentando de entretenimento. Entretenimento pode ser qualquer coisa que você pensa. Essa semana eu não tive tempo de deitar para assistir o meu Netflix. Faz tempo que eu não viajo. E daí de repente acontece uma viagem lá e você fica com aquela ansiedade boa para viajar. Aí você fica com aquela coisa boa quando está viajando e quando você volta para casa, me dá aquele baque. Que vida sem graça, a minha rotina normal, o meu ordinário. Não está mais me alimentando, eu preciso me alimentar de volta. Qual é a próxima viagem? Qual é a próxima coisa divertida que eu vou fazer? Quando eu era adolescente, isso era muito forte em mim. Qual que é a próxima programação? Quando é criança também, né? O Benjamin, quando chega perto do aniversário dele, ele começa a ficar nervoso. O que eu vou fazer? O que vai ter? Qual vai ser meu presente? Então, a gente se alimenta de coisas legais. E daí, quando a gente está muito parado em casa, a gente começa, que fome, que tédio. Ou prazeres momentâneos. E quando os nossos prazeres momentâneos ainda são pecados, aí fica mais difícil ainda. Porque daí, além de sentir fome, depois que a gente pega e se alimenta disso, a gente sente culpa, a gente se sente sujo, a gente se sente mal, porque isso realmente não está nos alimentando. Mas a verdade é que esse texto nos faz perceber que o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. A fome é natural. Mas Jesus só mostrou aqui 2 tipos de alimentos. O pão para a carne e a palavra de Deus para o espírito. E existe uma fome dentro de nós que nenhum alimento pode saciar. E provavelmente é por isso que você está aqui hoje. Tem gente que está aqui hoje porque algum dia da sua vida já saciou essa fome com Jesus. E daí fica voltando todo domingo aqui para ver se Jesus dá mais um pouquinho daquilo que já alimentou a gente uma vez. Não é? Tem gente que já experimentou de diversas outras coisas lá fora, mas nunca conseguiu saciar essa fome. E daí pensa, vamos ver, bike. Vamos ver o que tem lá. E a verdade é que quando a gente se alimenta um pouquinho de Jesus, a gente precisa sempre se alimentar. Tem uma música que eu tenho escutado bastante. Eu vou precisar da ajuda de vocês, gente. Jesus foi meio diferente comigo hoje. Ele me deu uma música para cada tópico, praticamente, daquilo que eu vou falar hoje. E quando eu estava pensando nessa fome, eu pensei numa música do José Júnior. Eu quero ver se vocês sabem cantar. E o do Lucas vai tentar me ajudar. O começo é: se hoje me tocas. Esse trecho. Amanhã eu preciso do teu toque de novo. Que bom, vocês vão me ajudar porque vocês não querem ouvir minha voz sozinho, né? Muito bem. Vocês são espertos. E a outra música que eu também lembrei foi: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou lançar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Obrigada, gente. Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu li esse trecho é que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado sob o diabo.
tentado pelo diabo. E eu não sei você, mas Deus leva a gente para lugares desconfortáveis. E talvez hoje você se encontre no lugar mais desconfortável da sua vida. Mas isso não significa que Deus não está com você nesse lugar. Tem um texto que eu gosto muito que está em Salmo 139, que Deus já ministrou para mim. O primeiro texto que Deus usou para ministrar comigo foi nesse trecho. E tem uma parte que fala assim, versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a sua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E eu, como professora, eu sou professora também, gente. Quem não sabe, sou pastora, professora, mãe, esposa, várias coisas. E eu, como professora, eu não costumo conduzir os meus alunos para um lugar desconfortável para eles aprender. Normalmente a gente faz a aprendizagem ser divertida, cada vez mais. Cada vez mais a gente está conduzindo a educação para isso. Que seja lúdico, que a criança goste, que se divirta. Porque a gente precisa competir com o YouTube, né, gente? Né? Antigamente a gente fazia todo mundo ter foco, hoje em dia ninguém mais tem foco, então a gente precisa deixar a criança feliz. Então a gente humanamente não usaria a estratégia que Jesus usa com a gente muitas vezes. O Espírito Santo nos conduz para o deserto para nos ensinar. E aí eu estava pensando sobre isso. Deus, eu não costumo seguir os mesmos planos que você. E aí eu lembrei do dia que a gente veio aqui ter uma reunião, um culto de líderes. A gente estava falando de estratégias. E a gente falou sobre Deus ter estratégias também, né? A gente falando sobre estratégia da célula e tudo mais. E daí a gente falou, Deus tinha estratégias também. E daí eu falei, só não é muito bem parecida com as estratégias que a gente tem. Quem conhece a estratégia de Deus para derrotar o povo de Jericó? Vocês fariam o que eles fizeram? Essa história está em Josué 6, quem quiser ler. Depois, você lê com calma em casa, mas Deus mandou dar 7 voltas na cidade e gritar. Deus tem umas estratégias que não é a estratégia que a gente escolheria. E eu estava pensando sobre isso. E aí eu concluí que a estratégia de Deus, que muitas vezes não tem sentido nenhum na nossa cabeça, que aparentemente não tem sentido nenhum, é muito mais eficaz do que a minha própria estratégia humana, milimetricamente calculada. A gente tem estratégias que a gente pensa, quebra a cabeça e vai lá e faz e dá tudo errado. Então, sobre isso, eu queria dar uma dica, um parênteses aqui. Planeje a sua vida, mas gaste mais tempo orando e conhecendo a Deus do que planejando. Porque daí você vai ter sensibilidade ao Espírito Santo e você vai tomar as decisões mais assertivas. Já falei isso para algumas pessoas aqui, né? Se você está de fato interessado a cumprir a vontade de Deus, se você quiser enfiar a goela abaixo de Deus, a tua própria vontade, não vai dar certo. Mas se você está com vontade de fazer a vontade de Deus, gaste mais tempo conhecendo Ele, se tornando amigo dEle, para que você tenha sensibilidade para saber qual é a estratégia dEle para a sua vida. Que daí as coisas começam a dar certo. Daí você vai poder ouvir, obedecer e ver as coisas acontecendo. Mas se você tem vontade só de ficar orando para falar, Deus, eu quero isso, quero aquilo, aquela outra coisa, eu quero que aconteça desse jeito, colocando o seu jeito para Deus, daí se Ele não faz do seu jeito, você fica chateado. Depois não reclame, porque as coisas parece que estão patinando. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente toma um monte de decisões ruins e a gente pensa, Deus que me colocou nesse deserto. Às vezes não, às vezes foi consequências das suas decisões. Mas às vezes Deus nos leva para lugares desconfortáveis. Mas mesmo quando a gente chega nesse lugar por erros nossos, Deus ainda está lá. Salmo 139 é verdade. Em todos os lugares onde a gente se mete, Deus não nos abandona. Deus ainda está lá.
Mas nós não podemos esperar que Deus pense como a gente. E eu estava preparando a palavra. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que acontece comigo quando eu estou preparando a palavra, que parece milagre. E eu estava pensando sobre isso e Deus falou assim, senti na minha mente, é uma sugestão na minha mente. Diz para eles que os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos deles. Aí eu falei, legal, Jesus, tem a ver. Aí eu fui procurar onde que estava. Aí eu dou um Google, que o Google é uma ferramenta boa para nós. Eu não sei as referências de cor, mas eu leio a palavra e Deus vai me lembrando dos trechos. Então eu lembrei só dessa frase. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Aí isso está em Jeremias 17. Não é Jeremias 17, desculpa. É Isaías 55. Isaías 55, vamos abrir. E eu quero que vocês leiam esse texto e vejam se não tem a ver com o que aconteceu com Jesus no deserto. E o tema dessa palavra, que é o maná, o nosso alimento espiritual. Isaías 55 diz assim: Ah, todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. O que eu quero que vocês se impressionem é que eu não lembro do versículo, eu não lembrava do capítulo todo, eu só lembrava desse trecho. Seus pensamentos são mais altos que meus. Isso está no versículo lá para frente. O versículo está no 7, eu acho. Mas eu fui ler o capítulo todo, porque eu preciso ler o contexto, entendeu o contexto. Vamos lá. Ah, todos que têm sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora. Comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Por que investir dinheiro daquilo que não é alimento? E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda a atenção e comei o que é bom. A vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa de Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para Yahvé. Pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu enviei. Então, quando eu preparei toda essa palavra, e depois eu volto e eu oro todos os textos que Deus colocou na palavra. Eu já ensinei isso para vocês algumas vezes, que eu oro a palavra. Eu não oro o que vem na minha cabeça sempre. Às vezes o que vem na minha cabeça é a palavra. Mas eu gosto de orar a palavra, porque eu acredito que é quando a gente ora que Deus fala mais. Então estava tudo preparado. E eu comecei a orar sobre Isaías 55. E o primeiro versículo eu orei. Esse primeiro versículo fala assim: quem tem sede, venha para as águas. E venham sem dinheiro. Quem não tem dinheiro, quem não tem recurso,
Venha agora, compre e beba. Compre e coma. Venha e adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. E o que eu orei hoje é: Deus, faz a gente perceber dentro de nós a nossa sede e a nossa fome. Mas não só isso, faz a gente perceber que a gente não tem dinheiro e que a gente não tem recurso. Concorde com essa minha oração hoje. Amém? E o que eu quero trazer é: que tipo de alimento é esse que a gente vem buscar aqui? Que tipo de alimento é Jesus? Como que a gente vai se alimentar de Jesus? Eu queria primeiro destacar o versículo 4 e 5. Eu não sei se vocês perceberam que está falando sempre no plural. E no versículo 4 e 5 ficou para o singular. Vamos reparar. Está escrito para a gente, como igreja, como Israel, buscar Jesus, buscar Deus, né, Yahvé. E no 4 fala: em verdade, eu o coloquei como testemunha. Vamos voltar no 3. Escute e venha a mim, a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando as graças prometidas a Davi. E aí fala em singular. O 4 e o 5. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti por causa de Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Esses 2 versículos estão falando de Jesus. Não sei se você reparou, mas está falando de Jesus. É uma promessa que Jesus não tinha vindo ainda. Isaías está profetizando a respeito de Jesus. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse trecho. Um povo que não te conhece. Só marca isso. Se quiser, marca aí na tua Bíblia para você lembrar, que depois a gente vai voltar para vocês entenderem isso. Um povo que não te conhece vai correr para você. Mas analisando o capítulo todo, a gente consegue pegar algumas verdades a respeito desse alimento que é Jesus. E a primeira verdade é que é sem pagamento e sem custo. Vocês notaram isso? Jesus é um alimento que você não precisa pagar e ele não custa nada. E aí eu lembrei de uma outra música. Vamos lá. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Vamos cantar esse trechinho? Troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Então, muitas vezes a gente fica tentando vender as coisas para merecer esse amor. Mas não dá para você comprar o amor de Jesus. Ele é de graça. Eu assisti um filme esses dias, que a Sil me indicou, que é chamado Amor de Redenção. Tem um livro, mas eu fui mais rápido, fui direto pro filme. E esse livro e esse filme é baseado no livro de Oséias. E é muito forte a mensagem que esse texto fala, que esse livro fala, que é a respeito do amor de Jesus. Eu não sei se vocês já leram Oséias. Quem conhece a história de Oséias? Oséias foi um profeta que Deus pediu para ele casar com uma prostituta, para mostrar o tamanho do amor dele comparado Deus se casando com Israel e sendo rejeitado, né? Então, para demonstrar o amor dele, o tamanho do amor dele. E quando eu assisti esse filme, eu percebi que inconscientemente, às vezes a gente pensa que se a gente fracassar, a gente vai ser abandonado. Esse filme dá para falar com todas as fases da nossa vida cristã.
Mas até mesmo quando a gente já é pastor, por exemplo. Aí eu percebi dentro de mim de que eu penso que Deus só vai me amar. Isso é inconsciente, gente. Se tudo der certo no meu ministério. E aí eu percebi, porque esse filme fala dela indo embora. A menina que casa com carinha, ela vai embora porque ela acha que ela não é digna desse amor. E ela vai embora. E daí depois ele vai lá e vai atrás dela e traz ela de volta. E daí na última vez que ela vai embora porque ela não pode dar filho para ele. Desculpa, gente, eu contei spoiler. Ela não pode dar filho para ele. E essa parte de ela não poder dar filho para ele, eu me identifiquei. Eu falei, muitas vezes a gente só acha que vai ter valor para Deus se a gente der filhos para ele. Se a gente der algo que ele quer de nós. E a gente não entende esse amor que não quer nada em troca. Esse amor que ama, independente se eu não tenho nada em troca. E às vezes a gente começa bem. A gente percebe isso, a gente se arrepende, a gente fala, nossa, Deus me salvou. E a gente vai caminhando. A gente vai caminhando e a gente vai conquistando algumas coisas. A gente vai aprendendo a receber a graça dele. E a gente começa a se santificar. Mas de repente a gente se perde. E a gente acha que a gente está merecendo já um pouquinho do amor de Deus. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas a gente começa a se desconectar desse amor que não quer nada em troca. Só que isso, gente, demonstra o nosso narcisismo. Vocês conhecem essa palavra? Narcisismo? A gente fica olhando para nós e a gente fala, nossa, eu sou tão bonitinha. Não é? Eu mereço o amor de Deus. Deus gosta de mim porque eu sou muito mais santa do que fulaninho. Alguém já pensou isso? Mas também, às vezes, nós nos sentimos tão indignos e tão não merecedores que a gente rejeita uma graça tão grande. Porque a gente não está acostumado com essa graça. Já aconteceu com vocês também? Aí a gente precisa perceber que o amor dele é suficiente e completo. É suficiente e completo. Mas às vezes esse nosso discurso de que nós somos tão indignos e tão pecadores e tão não merecedores é só um disfarce do que está escondido aqui dentro, que na verdade é o nosso narcisismo. Também acontece. Mas tudo isso, esses dois jeitos de agir, ou achando que você merece ou achando que você não merece, fogem do alvo. E a gente precisa tomar cuidado com essas posturas, porque as duas situações fogem do alvo, que é conhecer Jesus. Você já conheceu alguém que é tão orgulhoso que tem dificuldade de receber coisas de graça? Já conheci gente assim. Por quê? Porque pensa, eu preciso fazer tudo sozinha. Eu vou resolver o meu problema sozinha. Se eu tiver um problema, eu vou resolver sozinha. Eu não vou depender de ninguém. Vocês acham que isso é uma pessoa bem resolvida, gente? E muitas vezes no nosso cristianismo a gente não consegue receber esse amor que é de graça, porque a gente acha que a gente precisa merecer. Só que com Deus não vai funcionar, minha gente. Não tem como a gente oferecer algo para Deus. Aí eu lembrei de outra música. Eu me rendo. Conhece essa? Thiago conhece? Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
Eu peguei o gosto de calça curta. Desculpa aí, mas... Eu nem falei quais eram as músicas. Eu falei, se vira, pega o ritmo aí, já pega no embalo. E a gente precisa perceber que é sem pagamento e é sem custo. Essa é a primeira característica a respeito desse alimento. Jesus é um alimento que não precisa de pagamento, não precisa de custo. Segunda questão é que produz satisfação. Está escrito em Isaías 55, não estou tirando em lugar nenhum, estou tirando da Bíblia. Jesus é um alimento que produz satisfação. Aí tem uma música que a gente canta bastante, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A gente está brincando de qual é a música hoje, né? Nada mais. Quando você canta essa música, está sendo verdadeiro? Às vezes a gente canta de forma profética, né? Eu acho que quando as pessoas pensam, nossa, essa música não é muito verdade para mim, mas a gente canta de forma profética. Deus, eu quero chegar num lugar em que a única coisa que me satisfaz seja você. E a verdade é que quando a gente conhece Jesus, a gente percebe que as outras coisas não têm esse poder que Jesus tem de nos satisfazer. Mas talvez você ainda não colocou os olhos dele nessa intensidade em que todas as outras coisas se tornam fracas e temporárias demais. Talvez você já experimentou, mas talvez você ainda esteja buscando experimentar Jesus nessa intensidade. E o que me chama a atenção é que Deus é o maior interessado em se revelar para nós. Deus tem interesse de mostrar para nós quem Ele é. Talvez você não acredite nisso. Você pensa que está sempre correndo atrás do vento, procurando Deus. E Deus não se revela. Mas quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, Ele se revela para nós. Se você ainda não é apaixonado, se você ainda não é apaixonada por Ele, é só porque você ainda não conheceu o suficiente. E eu falo isso por mim. Porque eu oro, eu falo, Deus. Tem uma outra música que na verdade é um texto que fala que o amor de muitos se esfriará, mas não todos. E eu oro esse trecho. Eu falo, Deus, por favor, não deixa o meu amor esfriar. Eu oro e eu falo, Deus, eu não quero que o meu amor se esfrie. Eu quero ser desses não todos. Eu quero ser desses que o amor só aumenta, que nunca retrocede. Mas para a gente chegar nesse nível de amor, a gente precisa acessar Ele mais, conhecer Ele mais. E quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai se apaixonar. Quanto mais a gente conhecer, menos satisfação a gente vai encontrar em qualquer outro lugar que não seja Ele. Eu oro e eu falo, Deus, eu acho que eu ainda não conheci você tanto quanto eu gostaria de conhecer, porque eu queria ser mais apaixonada. Eu queria, sei lá, queria acordar pensando em você, eu queria viver o dia pensando em você e dormir pensando em você. E eu acho que se eu conhecer você mais, se você me dá o teu toque hoje de novo, eu acho que eu vou me apaixonar mais. Então, por favor, se você não me tocar, eu vou morrer, eu falo para Deus. Se eu não te conhecer, eu morro. E a gente precisa reconhecer isso. Terceira informação sobre esse alimento que é Jesus é que ele revigora. Está escrito aqui, em Isaías 55. Aí eu lembro de um texto que está em Provérbios 3, que eu já falei, já sei de cor, mas eu vou ler para não esquecer nada. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
E ele endireitará... Ai, o celular está apertando, não sei porquê. Veja para mim. E ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vigor. Vocês estão se sentindo com vigor? Vocês estão? Às vezes eu penso, nossa Deus, estou precisando de um vigor. Estou cansada. Ninguém pensa isso, só eu. Eu tenho um problema no meu temperamento. A gente usa o temperamento como signo do crente, né? Mas o meu temperamento, a minha personalidade tem um defeito, que é preguiça e falta de vigor e falta de motivação. Então eu estou falando com propriedade, que muitas vezes falta vigor, falta ânimo. Isso faz eu perceber o quanto eu dependo de Deus. Eu falo, Deus, eu preciso de você até para ter vontade de acordar. Talvez a fraqueza do teu temperamento é outra coisa, mas a minha é essa. Às vezes me falta vigor, falta motivação, falta força. Mas a verdade é que Deus sabia que seria difícil para nos ensinar a descansar. Você já pensou nisso? Como é difícil ensinar a gente a descansar? Ele criou uma regra. Todo sábado, todo mundo para. Não pode fazer nada. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia ser teimoso. Que a gente não ia parar nunca. Se a gente deixasse, a gente ia trabalhar. E nunca descansar. E isso ia nos matar. Então, ele se esforçou para nos ensinar a descansar. Então, nós como igreja, nós entendemos que Jesus veio e ele falou que ele é o Senhor do sábado. Quem já viu isso nos evangelhos? E nós entendemos que ele veio cumprir toda a lei. E ele cumpriu inclusive a lei do sábado. Porque Jesus é o nosso descanso. Eu não sei se você já chegou num nível de descanso, de cansaço espiritual, e você pensa que se você dormir uma noite de sono, você vai descansar? Aí você acorda igual? Quem já passou por isso? Porque o nosso descanso não está no físico. O nosso descanso é Jesus. Eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus 4. Para a gente entender isso daqui. Hebreus 4 fala assim: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vocês pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele se referiu ao 7º dia nesses termos: no 7º dia, Deus descansou de toda a boa obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus hoje uma nova oportunidade, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O descanso tem a ver com obediência. O povo de Israel não conseguiu entrar no descanso.
E eu não sei vocês, mas às vezes eu tento descansar antes de trabalhar. Por isso que eu falo que eu tenho um problema com a preguiça. Às vezes eu acordo e eu falo, ai, tem tanta coisa para fazer, mas eu vou ficar aqui sentadinha no sofá. Eu vou ficar aqui, eu tô sem vontade de fazer nada, eu tô cansada. Quem já fez isso? Tá cansada agora? Às vezes a gente tenta descansar antes de fazer a obra. E às vezes a gente fica cansado porque não concluiu nada. O que cansa a gente é querer fazer e não conseguir, em vez de fazer algo de fato. Concordam comigo? Às vezes a frustração por não ter conseguido fazer aquilo que você planejou cansa muito mais do que o trabalho. E eu penso sobre isso. Teve um dia que eu acordei e eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer sem pensar. Aí eu fui lá e fiz, na força do ódio. Aí depois eu descanso. Aí eu consigo descansar. Quando a gente fica tentando descansar sem fazer o que tinha que ter feito, a gente não consegue. Isso também vale para algo simples, como limpar a casa, mas também vale para a nossa vida espiritual. Tem gente descansando, tentando descansar, sem obedecer. E não vai chegar no descanso, porque o descanso não é físico. Estão entendendo o que eu estou falando? Primeira vez que eu falo isso nessa palavra, porque eu sempre pergunto isso, né? Se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Me diz, a satisfação que você sente quando você senta no sofá com a casa suja é a mesma satisfação que você sente quando você sente no sofá depois da casa limpa? Nunca, né? Tem gente que até posta a satisfação de eu limpei a casa toda, agora eu vou sentar e descansar. A satisfação é outra. Nós não vamos conseguir encontrar satisfação se a gente não acessar o descanso verdadeiro, o descanso eterno, o descanso que Jesus nos dá quando a gente obedece Ele. E a gente vai conseguir esse vigor quando a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas confiar plenamente no Senhor de todo o nosso coração. Quando a gente reconhecer o Senhor em nossos caminhos, é disso que a gente vai conseguir ter vigor quando a gente se alimentar de Jesus, que nos dá vigor. Estão comigo? Última característica desse alimento que é Jesus, que eu encontrei em Isaías 11, é que... Vou voltar para Isaías 11, peraí. Isaías 11 não, Isaías 55, desculpa. Viagem. Tem misericórdia e perdão. Vigorantes, aqui, papapá. Versículo 7. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Quando a gente conhece Jesus e segue conhecendo Jesus, a gente percebe que ele tem misericórdia e ele tem perdão e ele tem graça. Só que muitas vezes a gente conhece um Jesus de ouvir falar e a gente acha que ele é irado. Teve um podcast uma vez que eu ouvi da Andréa Vargas que isso ficou marcado na minha cabeça, é que quando a gente esbarra em Deus. Sabe quando você está andando para um lado e a pessoa está andando para o outro e você esbarra no ombro da pessoa? Ela usou essa palavra e isso ficou marcado. Quando a gente esbarra em Deus, o que sai dele é misericórdia e graça. Ele é misericordioso. E é esse Deus que a gente precisa conhecer e experimentar. Ele tem perdão para nos dar. E eu pensando sobre isso, eu percebi que a gente não pode produzir uma religião que trata as pessoas com parcialidade. Desculpa, gente. Meu celular está despertando porque cada vez que eu coloco... Deixa ali com o Thiago resolve. Cada vez que eu deixo o Caio mexer no celular, eu coloco para despertar. E daí ficou salvo o celular. Eu deixo 10 minutos. Aí depois de 10 minutos desperta. Daí é quando ele entrega o celular para mim. Eu acho que ficou salvo. Nós não podemos produzir uma religião, uma igreja que trata as pessoas de forma diferente. Aquela pessoa ali eu vou tratar bem, aquela ali não é tão santa. Não vou tratar bem. Estão entendendo o que eu estou falando?
Jesus, antes de morrer, o Tiago mandou um vídeo esses dias do Luiz Hermínio falando isso. Antes de Jesus morrer, ele se sentou na mesa com o seu traidor. E ele lavou os pés de Judas. Mas nós, que somos seguidores de Jesus, a gente fala assim, aquela pessoa ali, pensa diferente de mim. Não quero contato, não. Não estou a fim de encontrar com ela no mesmo céu. A gente seleciona as pessoas que são mais parecidas com a gente para andar perto da gente. E quem é muito diferente, a gente deixa lá longe. Incomoda o mínimo possível. A gente é assim e a gente cria uma religião que é assim. A gente precisa entender que o amor de Jesus, nós precisamos estender o amor de Jesus, inclusive e principalmente para as pessoas que mais precisam da graça e perdão dele. Outra coisa que a gente estava conversando esses dias é que às vezes a gente classifica as pessoas do nosso convívio. Quem trabalha aí, a gente pensa assim, aquela pessoa que mais é perdida da vida, a gente fala, não vou nem falar de Jesus para ela, porque é muito difícil ela se converter. Aí aquela pessoa que tem uma família certinha, tem os bons hábitos, bons costumes, a gente fala, essa aqui é mais fácil, vou sentar perto dela porque eu quero falar de Jesus para ela. Quem já fez isso alguma vez? A gente classifica quem merece, quem não merece, quem é mais fácil, quem é mais difícil. Só que tem uma coisa que está acontecendo na nossa sociedade, que eu acho que não deve ser recente, é que nós que somos cristãos, todos nós, eles estão generalizando, somos os fariseus. Aí a gente precisa entender quem eram os fariseus e o que Jesus falou a respeito dos fariseus. O mundo está pregando, gente, para tentar nos intimidar, para que a gente pare de pregar o evangelho, que todo cristão é fariseu e que o que a gente está falando, o que a gente está pregando, não é certo. O certo é o amor. Quem já ouviu isso? Quem está identificando isso nesse mundo? Nós que somos a igreja, somos o oposto do amor. Tudo que é diferente da igreja é o amor e a igreja é o fariseu. Mas Jesus falou em Mateus 23, eu não preciso abrir, eu vou ler aqui para vocês. Mateus 23, 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Está falando dos fariseus. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Lembra que Jesus falou isso a respeito dos fariseus? Jesus amava o discípulo, Jesus amava o pecador e Jesus amava o fariseu. E Jesus quer que a gente ame o discípulo, Jesus quer que a gente ame o perdido, Jesus quer que a gente ame o religioso. E se você tem tendências a ser tentado a ser religioso, eu queria que depois você sentasse e lesse Mateus 23 inteirinho, para entender qual era a crítica que Jesus fazia aos fariseus. Mas nós não somos uma igreja de fariseus. Em nome de Jesus, nós não somos uma igreja de fariseus, porque nós buscamos praticar tudo aquilo que a gente ensina, certo? A questão não é você parar de pregar, mas é você pregar aquilo que você também está se esforçando para praticar. Estão comigo? Nós não podemos deixar o mundo nos classificar e nos intimidar para que a gente deixe de pregar o evangelho. O problema não está na nossa pregação, o problema está na nossa falta de prática. Falta de praticar aquilo que nós pregamos. Concordam? Então leia esse capítulo inteiro com calma, para que você não se torne um cristão fariseu. Porque nós precisamos ter amor para estender para todas as pessoas. Nós precisamos parar de tratar as pessoas com parcialidade e parar de classificar as pessoas, certo? E a última característica, agora é a última, tá no versículo 10 fala: a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Vocês se lembraram de alguma coisa com esse versículo? A palavra do Tiago, quando a gente voltou do retiro, vocês se lembram? Ele citou esse texto naquele dia? Não, né? Vocês viram como a palavra está toda costuradinha? Uma coisa está sempre ligada com a outra aí. Quando nós nos alimentamos de Jesus,
nós produzimos semente, nós produzimos pão. E não dá para... Se você ainda não está produzindo semente, você ainda não está produzindo pão, talvez, eu volto para aquela mesma informação sobre o amor que você sente por Jesus. Talvez você ainda não conheceu Ele tão bem assim. Quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos produzir semente e pão. Nós não podemos só vir aqui se alimentar e ficar nisso. E reter. Deus quer que a gente semeie na vida das pessoas. Certo? Então o alimento que é Jesus, quando nós nos alimentamos de Jesus, não pagamos. Nós temos satisfação. Nós temos vigor. Nós recebemos misericórdia e perdão. E nós produzimos semente e pão. Esse é um alimento saudável. Tudo bem? Estão comigo? Só que tem uma coisa que é a lei da primeira menção. Jesus estava sendo tentado por Satanás. O que Satanás falou? Transforma essa pedra em um pão. O que Jesus respondeu? Está escrito aonde? Aonde? Onde será que está escrito? Mateus 4, Jesus contou isso, mas Jesus está falando que estava escrito em outro lugar. Antes. Isso está escrito em Deuteronômio 16. Vamos lá? Aonde está escrito sobre não só de pão viverá o homem? Em Deuteronômio 16. É 16, não é 8 não? Agora estou na dúvida. Eu acho que é o 8, gente. É o 8, desculpa. Eu não sei por que eu coloquei 16 aqui. Eu confundi com o Êxodo 16 que eu vou ler depois. Sabia? Em Deuteronômio 8 fala assim: portanto, tendes cuidado de obedecerdes todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sobre juramento, prometeu aos vossos antepassados. Traga sempre viva em sua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do seu coração, se estavas decididos a obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com o maná, que nem tu, nem teus pais o conhecieis. Pegaram a referência que eu falei para vocês guardarem? Ele alimentou com o quê? Com o maná que aquele povo não conhecia. Será que ele estava fazendo referência quando escreveu em Isaías que a gente ia a Jesus que a gente não conhece? Para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus no deserto falou desse trecho, que nós não vamos nos alimentar só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus é o Verbo. E é dele que nós precisamos nos alimentar. E ele é o pão que a gente não conhecia. E quando eu falo sobre isso, é porque às vezes a gente fica desesperado, porque a gente não conhece Jesus. Às vezes quando a gente ouve alguém pregar, a gente fala: nossa, eu não conheço Jesus. Só que aquele povo não conhecia o maná. Mas depois de tanto tempo, quando eles saíram do deserto, será que eles não conheciam o maná ainda? Eles conheceram. No primeiro momento eles não conheciam, mas eles tiveram muita oportunidade de conhecer, porque todos os dias eles podiam comer daquele alimento. Da mesma forma, você que não conhece Jesus, você pode começar a conhecer hoje. Amém?
Esse texto também está fazendo referência a alguma coisa anterior, que está em Êxodo 16. Agora sim, é o 16. Vamos para Êxodo 16? Jesus fez referência a Deuteronômio 8, falando que nem só de pão viverá o homem. E esse texto fez referência a Êxodo 16, que estava falando a respeito do maná. Então vamos ler? Vamos ler o Êxodo 16, que fala sobre o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne, e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade, aos filhos de Israel. Tá, eu vou pular. Vamos lá para baixo no 15. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, 1 homer para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram, uns mais, outros menos. Quando mediram com 1 homer, em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém aquele alimento criou bichos e começou a cheirar mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã, cada um pegava o quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no 6º dia, colheram pão em dobro, 2 homeres por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhe esclareceu: eis que ordenou o Senhor: amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai, e os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou Moisés: comei-o hoje, porque esse é o dia de Shabat, sábado do Senhor.
E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabá. Não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia, saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não o acharam. Então, admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei desse alimento um jarro equivalente a 1 homer, a fim de conservá-lo para as futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então, vou finalizar aqui, para a gente fazer uma reflexão a respeito de todo esse texto. Mas eu vou trazer coisas que eu destaquei aqui. Aquele povo estava disposto a morrer, desde que estivesse sendo bem alimentado lá no Egito. E muitas vezes a gente também faz isso. Não tem problema em me alimentar e morrer. Tem muitas pessoas que colocam em primeiro lugar as suas afeições mundanas, em vez de Deus. O mundo está valorizando as afeições em primeiro lugar. E a gente não está mais aprendendo a negar a si mesmo para seguir Jesus. E a gente não fala, porque tem muita gente que está disposta: eu vou fazer o que o meu coração mandar. O nosso coração é enganoso. A gente precisa negar a si mesmo para se alimentar de um alimento realmente nutritivo. Não está tudo bem a gente morrer desde que a gente esteja bem alimentado. Bem alimentado. Nós não podemos nos alimentar de coisas que nos matam. Estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa entender isso e perceber que o capítulo todo está falando a respeito do maná, e dá para trazer várias reflexões. A reflexão de que era o pai de família que ia lá fora recolher o maná para a sua família, e ele pegava um jarro para cada pessoa. E aqueles que pegavam um pouco, eu fiquei pensando: mas como assim? Ele mandou pegar um jarro. Por que tem gente que pegava pouco e gente que pegava muito? Aí eu lembrei que as famílias não tinham o mesmo tamanho, né? Então, você pegava o suficiente para a sua família, para alimentar a sua família. E se você é um pai de família, você precisa se preocupar com o que é que você está usando para alimentar a sua família. E a gente precisa perceber que Deus vai dar o que cada um de nós precisa. Não vai ser pouco, não vai ser muito. Estão entendendo tudo que está falando aqui? Quando a gente guarda para nós, não compartilha com a nossa família, não compartilha com o outro, aquilo vai cheirar mal. Estão entendendo? Tem a ver com o que a gente falou até aqui? Às vezes a gente guarda porque a gente pensa que Deus não vai prover amanhã. A gente pode falar isso em relação a dinheiro. Eles guardaram o maná porque eles pensaram: vai que amanhã não tem. O que aconteceu? Chorou mal, apodreceu. Mas quando eles guardaram porque era sábado, descanso, aí não cheirou mal. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece quando você está falando assim: não, eu não posso dar para ninguém porque vai faltar, por medo. Ou quando você está simplesmente obedecendo algo que Ele está dando de direção, não sendo obediente a Ele de forma direta. Nós precisamos confiar plenamente nele. Outra coisa que eu me lembrei aqui, no versículo 21, fala assim: colham, portanto, esse alimento manhã após manhã, cada um pega o quanto podia comer. Quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Já pensaram nisso? Que Deus quer falar com a gente todos os dias? E quando a gente não se alimenta,
Aquilo que você tinha para aquele dia some. Amanhã vai ter um alimento novo. Mas o alimento de hoje, talvez ele demore mais para falar com você, porque você não foi naquele dia buscar o teu alimento. Aí eu lembrei da parábola do semeador, quando eu li esse versículo. Vocês conhecem a parábola do semeador? Fala que o semeador saiu a semear e ele lança sementes. Qual é o primeiro terreno? A estrada. Quando a gente ouve a palavra de Deus e não coloca para dentro do nosso coração, o que acontece? O passarinho vem e come. A palavra de Deus às vezes está sendo deixada no meio da estrada, de forma superficial, sem dar valor, e evapora. A gente precisa se alimentar, não só olhar e deixar ali, não colocar para dentro. Isso tem a ver com praticar. Estão comigo? Mais para frente ele fala que existe diferença entre descanso e preocupação, garantia, prevenção. Às vezes a gente se preocupa, a gente tenta se garantir, a gente tenta se prevenir e a gente não consegue encontrar descanso. O descanso é diferente. Estão comigo? E por fim, a última reflexão é: vai ter dia que não vai ter o pão. Eu escrevi aqui, vai ter dia que não vai ter palavra. Vai ter dias que você vai estar no deserto e Deus não vai falar nada. E você vai ter que buscar, você vai buscar e você não vai encontrar nada. Você vai se alimentar do quê? Do que você colheu no dia anterior. Estão comigo? Vai ter dia que não vai ter, que você vai falar: Deus não está falando nada comigo hoje. Aí você já desanima e daí no dia seguinte já não procura de novo. Mas você precisa se alimentar daquilo que alimentou você no dia anterior. Isso é você estar firme e nada te abalar. Quando você sabe aonde está o seu alimento. E eu quero concluir com um resuminho de tudo que eu falei. A conclusão são 3 lugares, são 3 tópicos. O deserto. O deserto é quando a gente toma consciência que as coisas acontecem do jeito dele e não do nosso. Quando você está no deserto, você confia ou você murmura? A segunda coisa é o alimento. Existem 3 possibilidades para você. Talvez você está se alimentando da palavra da boca de Deus. Você sabe que você não tem mérito nisso. E você sente verdadeira satisfação e vigor, como está escrito em Isaías. A segunda opção é que você se saciou uma vez e agora você o perdeu de vista, como em Deuteronômio. Eu li o Deuteronômio inteiro que falava sobre isso? Deixa eu voltar para Deuteronômio, desculpa, gente. Eu acho que eu não li a parte que fala sobre isso. Deuteronômio 8, mais à frente, fala assim, não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo-se multiplicado seu gado e o número de suas ovelhas, tendo aumentado, e multiplicado-se também tua prata, o teu ouro e tudo que você tiver, que o teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil. Ele tirou a água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com o maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o meu poder do meu braço me conquistaram estes bens e essas riquezas. Quem começa bem e termina religioso, termina se achando muito merecedor, é esse tipo de pessoa. Se a gente for ler em Gálatas 5, depois você pode anotar para estudar em casa também, fala sobre isso. Vocês começaram bem, quem foi que te enganou? Vocês começaram pela graça, agora vocês querem viver pela lei. Talvez você se alimentou bem, mas você
perdeu o Senhor de vista, como nesse texto aqui. Talvez você seja um que nunca o experimentou. Que você está correndo atrás do vento e você nunca experimentou ele de verdade. Isso fala a respeito do alimento. E por último existe uma promessa. Tem um texto em Isaías 58, que é o que está escrito aqui, como um jardim bem regado. E eu queria que você também lesse em casa Isaías 58. Eu já falei várias vezes sobre esse texto. Isaías 58 fala que você será como um jardim bem regado. Só que esse jardim bem regado tem a ver com ser regado todos os dias. Para você ser regado todos os dias, você precisa buscar ele todos os dias. Eu estava orando esses dias várias vezes. Sempre que eu vinha orar, eu falava: Deus, me rega hoje. Estou com uma sede, estou me sentindo uma terra ressequida. Quero sentir você me regando. A palavra dele faz isso. Só que você só vai ser um jardim bem regado quando o seu jejum... Isaías 58 fala sobre jejum. E é um povo que faz jejum e depois fica cobrando Deus. Você não viu que eu fiz jejum, que eu me humilhei? E fica cobrando Deus. E daí Deus fala assim: não adianta você fazer jejum e o seu jejum acabar em rixas e discussões. Você precisa se livrar do seu dedo acusador. Você precisa dar pão para a pessoa que está sentindo fome, vestir o homem que está nu. Você precisa estender a sua mão. Você precisa acabar com a opressão, tirar o jugo de cima do seu irmão. Aí sim, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. A sua meia-noite vai ser como meio-dia. Eu me alimento desse texto, direto. Sempre que eu estou com fome, eu volto para Isaías 58. Mas eu não procuro somente as promessas. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê as promessas, a gente precisa falar: mas quem que vai ter isso? E a gente precisa se interessar em cumprir os princípios. Não tem como você viver as promessas sem cumprir os princípios. Esse texto de Isaías 58 fala sobre você não seguir o seu próprio caminho. Quando você não fizer o que você bem entender no dia sábado, dia do Senhor. E não está falando de dia da semana, está falando de você seguir a vontade de Deus para você. Aí você encontra o descanso. E essa é a promessa: você vai ser um jardim bem regado. Quando você não viver de forma egoísta e centrada em si mesmo. Quando você não viver sempre pensando nas suas próprias vontades. Será que nós estamos nos alimentando de Jesus? Fecha os seus olhos agora. E eu quero convidar, se você não teve ainda a oportunidade de experimentar Jesus dessa forma, se você sabe que você nunca experimentou Jesus e você quer experimentar, se você tem uma fome dentro de você que você não encontrou alimento em lugar nenhum para saciar, eu queria que você se colocasse de pé onde você está. Se você quer se alimentar de Jesus pela primeira vez, eu quero te convidar para a gente orar por você e pedir que hoje você experimente, que hoje você saia daqui desse lugar satisfeito. Se coloque de pé onde você está, para nos posicionar, para que a gente possa ir até você e orar por você. Mas eu quero convidar para vir aqui na frente quem já experimentou e não está conseguindo experimentar mais. Quem experimentou uma vez e sabe que precisa de mais, que sente que está com fome, vem aqui na frente. Vem aqui na frente para a gente conseguir orar de forma mais pontual. Se você sabe que você precisa se arrepender porque está se alimentando de diversas outras coisas. Se
você quer acessar esse alimento. És mais que tudo